pteridófitas, que tem como principal representante samambaias e avencas. Logo de cara, os vestibulares adoram perguntar representantes. Então, samambaias e avencas são representantes das pteridófitas, que são plantas vasculares. Primeiro vegetal a possuir vascularização. As briófitas são os únicos vegetais que não possuem vasos condutores e seiva. Essa seiva ela pode ser bruta, no caso da água e dos sais minerais, ou ela pode ser elaborada, que são os produtos da fotossíntese. E esses vasos eles são importantes para transportar essas substâncias. Por essa razão, as briófitas são bem pequenininhas, porque não possuem esses vasos. As pteridófitas já vão ser bem maiores, justamente porque possuem esses vasos, tá? Uma característica também marcante das briófitas é que elas não possuem nem raiz, nem caule, nem folha. Já as pteridófitas são os primeiros vegetais a possuírem raiz, que vai fixar a plantinha no solo, caule, que vai estar dando a sustentação, e folha, que vai ser ideal para o processo de fotossíntese. Então, raiz, caule e folha são as três estruturas presentes em vegetais do tipo pteridófita. Pteridófita não vai ter nem semente, não vai ter nem flor e nem fruto, ok? São criptógamas, ou seja, são vegetais que possuem estruturas reprodutivas escondidas. Aqui eu também digo para vocês que briófitas e pteridófitas são vegetais criptógamos. Gimnospermas e angiospermas são vegetais fanerógamos. Isso acontece porque são vegetais que possuem estruturas reprodutivas aparentes. Briófita e pteridófita permanece como criptógama porque a sua estrutura sexual ela é escondida, tá? E outra coisa importante, dependem de água para poder se reproduzir, assim como acontece com as briófitas. Mesmo ela possuindo vascularização, tendo raiz, caule e folha, é um vegetal que permanece ainda dependente de água para poder se reproduzir. O que isso quer dizer? Que o anterozoide e a osfera só irão se unir, só vai acontecer a fecundação se tiver água, beleza? E uma coisa marcante, a fase dominante é a fase esporófita. Primeiro vegetal que isso acontece. Porque nas briófitas, a fase dominante é a fase gametófita. Gametófita faz gameta. Esporófita faz esporos. Lembrando aqui para vocês que gametas nas plantas surgem por mitose e esporos surgem por meiose, tá? E aqui você vê um exemplo aqui de uma plantinha do tipo pteridófita, que no caso é uma samambaia. Perceba que a sua raiz ela é adventícia, olha só, ela está na horizontal, tá? Temos aqui o rizoma, que vai estar fazendo parte da sua raiz, o báculo, que é essa estrutura aqui, que pode dar origem aos folículos, que no caso serão as folhas, e uma característica marcante vai ser os soros, ou soros, e eu vou também estar explicando para vocês aqui agora na reprodução das pteridófitas. Então vamos lá, olha só, gente. Aqui, diferente das briófitas, que eu expliquei o ciclo reprodutivo utilizando um exemplo de uma planta dioica, ou seja, com sexos separados, aqui você vê uma planta hermafrodita, ela é monóica. Essa planta vai possuir os dois sexos ao mesmo tempo, vai ter a estrutura feminina e masculina, mas não vai ser na planta em si, vai ser apenas na parte reprodutiva. Então perceba que o vegetal se encontra na fase esporófita e em vegetais a fase esporófita ela é diploide. Então, o que é que vai acontecer? Em determinados momentos a plantinha vai encher de soro. Esse soro ele é o que nós chamamos de esporanjo, que é a região que de fato vai produzir os esporos, que por meiose são originados. Esporos são originados por meiose. Gametas são originados por mitose. E esse esporo acaba sendo liberado, pode ser transportado pelo ar e o grande lance vai se encontrar nesse esporo, tá? Que é N, ou seja, é haploide, porque passou pelo processo de meiose. Esse esporo aqui ele pode cair no chão e essa estrutura que é formada nós chamamos de prótalo.
esse prótolo que permanece ainda sendo haploide, ele vai estar dando origem aos gametas. Existe aqui uma parte feminina, que eu chamo de anterídeo, tá? Que vai estar, ou melhor, de arquegônio, que vai estar dando origem à osfera, e eu tenho o anterídeo, que é a parte masculina, que vai estar dando origem aos anterozoides, que são os gametas masculinos. Então perceba, o prótolo é a fase gametófita, ou seja, vai fazer gametas. E os gametas são haploides, assim como a estrutura como um todo. Então, isso aqui é mitose. Então, gametas vão surgir por mitose. Então, o anterídeo é formado e osfera é formado. A fecundação só vai acontecer por conta da água. A fecundação aconteceu, N mais N, 2N, vai estar dando origem a um zigoto. Esse zigoto vai germinar, se desenvolver, e vai estar dando origem a uma nova plantinha. Mas é claro que você deve estar se perguntando, mas como é que tem tanta pteridófita por aí? Porque de fato ocorre muita reprodução assexuada. Se eu pegar uma folha ou uma haste de uma parte de uma pteridófita e colocar no solo, dependendo das condições, essa mudinha pode ser germinada e vai estar dando origem a um novo vegetal, tá? Então, grande parte das pteridófitas que as pessoas acabam aí plantando, as pessoas usam técnicas de reprodução assexuada, tá? Então, gente, essas são as características das pteridófitas e convido você agora para ir para a próxima aula assistir uma belíssima explicação sobre gimnospermas, tá? Te vejo lá, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!